Olá, o TV é Ciência já está no ar. A exposição Mestres Espanhóis, que fica no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, até o dia 2 de outubro, traz uma bela e rica mostra do trabalho em gravuras e ilustrações de 4 artistas que mudaram a forma da humanidade ver a arte. Francisco Goya, Salvador Dalí, Pablo Picasso e Juan Miró viveram em circunstâncias bem diferentes. E o trabalho desses artistas retratam a busca pelo que está por trás da mente humana. Pesadelos, imagens grotescas, medos e traumas misturados com muita sensibilidade e criatividade. Mestres Espanhóis é o tema do nosso TV A Ciência de hoje, que busca abordar ciência e arte de maneira bem divertida. Então, vamos logo à primeira parte da reportagem do Ciência em Ação com Susana Keller. Gravuras e desenhos de artistas renomados. São traços, cores e formas que impressionam e chamam bastante atenção. A exposição Mestres Espanhóis reúne 101 desenhos de 4 artistas: Pablo Picasso, Salvador Dalí, Francisco Goya e Juan Miró. As obras são de uma coleção italiana e é a primeira vez que podem ser vistas no Brasil. São obras bastante significativas, são gravuras de 4 mestres, como diz a própria exposição, mestres espanhóis, de 4 mestres da história da pintura no mundo, que é o Goya, o Salvador Dalí, o Miró e o Picasso. O Palácio Anchieta, aliás, nos últimos anos, ganhou essa característica de trazer grandes exposições de cunho internacional, de grandes nomes. Então, com essa dos mestres espanhóis, esse governo inaugura uma nova fase de exposições, com, digamos assim, obras de grande quilate e que vale a pena esse contato, já que são obras originais. E vale a pena dizer também que essa exposição é inédita no Brasil, pois aqui ela vai seguir para outros estados, mas o primeiro estado que ela aportou, vamos dizer assim, foi o estado do Espírito Santo. A exposição não é só feita para os visitantes avulsos, o que estaria de bom tamanho, mas colocar todo o alunado, seja do ensino fundamental aqui de Vitória, seja do ensino médio do estado do Espírito Santo, em contato com essas obras e com esses artistas. Então a exposição também tem um cunho pedagógico, não só no sentido de colocar o aluno em contato com essas obras, mas de proporcionar a ele um conhecimento que ele não adquiriria somente através dos livros. Além de causar a admiração dos visitantes, as obras desses artistas podem revelar aspectos culturais, históricos e sociais da época e locais onde viveram, e as experiências pessoais dos artistas. A exposição Mestres Espanhóis reúne 101 gravuras de 4 artistas famosos mundialmente, como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Juan Miró e o Francisco Goya. Rodrigo, explica pra gente o que esses 4 artistas têm em comum, além do fato de serem espanhóis. Bom, eles já são chamados de mestres não por acaso. Eles inicialmente, a gente percebe, dominam essa técnica da gravura em variações. A técnica da gravura desde a ponta seca, que é o mais básico, até uma das mais complexas, que é a litografia. E já no seu período maduro desenvolvem essas sequências completas de obras que a gente consegue apresentar aqui, nas quais a gente aprende um pouco mais sobre essa expressividade espanhola e são ligados, de certa maneira, a uma ideia de onírico, que no século XX a gente pode reconhecer muito bem pelas propostas dos surrealistas. Então aqui 2 dos artistas, como Salvador Dalí e Juan Miró, eles se integram dentro desse movimento do surrealismo, mas Pablo Picasso e Goya também, de alguma maneira, mais indireta, se ligam a essa ideia de explorar o inconsciente humano. Então esse é um eixo desses artistas através da figura de Goya, que para a gente é primordial. Então vamos lá ver as obras, começando com Francisco Goya. Francisco Goya nasceu em 1746
em uma aldeia pobre na província de Aragão. Em 1792, sofreu de uma doença grave e perdeu totalmente a audição. Na vida dele, afloraram pesadelos e desespero. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente sobre Francisco Goya. Francisco Goya, o nosso autor mais antigo na exposição, nascido em 1746, a gente já consegue ver a diferença de tempo dele para os outros 3 nomes da exposição. Então realmente ele acaba sendo o espírito que permeia, que influencia todos eles. Então quando ele realiza essa série Os Disparates, ele já vive o seu período de inferno pessoal, digamos assim. É a mesma época das pinturas chamadas pinturas negras, quando ele se exila na chamada Quinta do Surdo. Isso lembrando que ele havia ficado surdo em 1792. Então isso também influencia o comportamento dele. Ele ser perseguido por ser liberal pelo governo espanhol também e pelos franceses invasores, faz com que ele tome várias posições de repúdia a um tipo de ordem que ele conheceu e na qual ele realmente não acreditava. Alguns exemplos dessa repúdia do Goya a um certo tipo de ordem, a gente enxerga aqui no Disparate do Medo, por exemplo. Nessa obra, a gente verifica um soldado francês fugindo de uma figura encapuzada que lembra um fantasma. A gente já encontra em algumas dessas figuras seres que não necessariamente podem ser encontrados numa realidade objetiva. Essa obra, a gente pode até focar primeiramente nela, na imagem de um cavalo segurando uma mulher. É uma figuração primorosa, mas ao fundo, uma observação um pouco mais minuciosa, a gente encontra alguns seres fantásticos. A gente encontra uma figura de um rato gigantesco engolindo uma mulher, e essas figuras dos seres ao fundo, elas também se confundem com montanhas. É um tipo de estética também que vai se aproximar da estética surrealista encontrada no Dalí, por exemplo. Mas mais do que essa questão estética, a gente encontra no Goya um aprofundamento da psique humana. Importante pintor catalão, Salvador Dalí ficou conhecido pelo seu trabalho surrealista. O trabalho de Dalí chama a atenção pela incrível combinação de imagens excêntricas com um misto de sonho e realidade, com excelente qualidade plástica. As 21 obras de Dalí na exposição do Palácio Anchieta traduzem a obra mais famosa da vida do escritor alemão Goethe, o Fausto. A figura, a imagem do Salvador Dalí, ela se tornou conhecida durante todo o percurso dele como artista no século XX, aquela figura com os bigodes alongados e que gostava realmente muito de aparecer, de se promover. Muitos vão dizer que a grande arte do Salvador Dalí era a arte da autopromoção. Isso porque ele tomava posições muito polêmicas, isso desde o início, é bom dizer. Já nos seus primeiros estudos, ele é expulso da Escola de Belas Artes por se promover como um artista que não poderia ser julgado pelos professores, porque a sua obra estaria muito acima do conhecimento deles. Ele vai dizer isso e por isso vai ser expulso. Nisso que a gente vê aqui na exposição, na série O Fausto, é exatamente o envolvimento dele para a ilustração de literatura. Não foi a única obra que ele ilustrou. Ou seja, é um grande mestre, né, que ilustrou aí a obra de outro grande mestre que foi o Goethe, né? Exatamente, exatamente. Então ele já buscou uma obra referencial e que talvez tenha ligação com a figura do próprio Salvador Dalí. A história do Fausto, que já é bem conhecida, é do doutor Fausto, que ele faz um pacto com Mefistófeles para conseguir todo o conhecimento, toda a iluminação. E ele acaba, claro, como todos aqueles que conseguem iluminação, também promovendo as sombras, a falta de conhecimento, o horror, o mal. Isso vai fazer com que o Fausto entre em crise. Então, quando Dalí se propõe a interpretar graficamente a obra do Fausto, ele não só tem um conhecimento dela, como de forma geral ela já é uma obra conhecida. Ele vem tratando com essas ilustrações desde a década de 30, ele vai proceder isso. Essa obra aqui, a edição dela é de 1970. Então ele já havia se expressado em obras desse mesmo naipe em outros momentos. O que a gente vê é um grande desenvolvimento e que o artista não perde o seu traço. É uma característica do Dalí manter a sua figura conhecida, inclusive através do tipo de obra que ele fazia. Isso é importante para ele também,
que a obra dele marque o século XX, ele já deixava isso claro até nas entrevistas posteriores. Então ele vai manter um certo tipo de traço, um certo tipo de desenvolvimento que ocorre de maneira diferente em outros artistas, como é o Miró. Bom, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já com mais detalhes da exposição Mestres Espanhóis. É só um minutinho.